Então vamos criar um projeto aqui, né? Eu vou criar um Java Project, apertei Ctrl N para poder dar um novo projeto, Java Project. E eu vou colocar o nome como Pong, a versão do Java está como 1.8. Agora, dentro aqui do SRC, da Source, né? A gente vai criar uma classe e o nome dessa classe vai ser bola. Vai ser bola. Eu percebi ali que eu não coloquei o pacote, mas não tem problema. Eu vou resolver por código mesmo. Então vamos esperar aqui criar. Criou muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente abrir a classe bola é poder arrumar a questão do pacote, né? Então eu vou colocar aqui pacote, package, vou colocar Pong. Bom dia, senhores. Hoje a gente vai estar desenvolvendo um projeto que é o projeto Pong, que vai usar as bibliotecas Swing e AWT para a gente estar desenvolvendo um Pong em Java. Primeiramente eu vou estar criando aqui uma classe que vai ser a classe que eu vou chamar de bola. Essa classe ela vai ser responsável por identificar o movimento da bola, por desenhar a bola na tela, e é ela que vai fazer a identificação da interseção entre o objeto bola e o objeto jogador, que mais à frente aí a gente vai estar desenvolvendo. Então aqui eu criei o public class bola, o pacote é o Pong mesmo, e ele vai implementar o Runable. Essa classe é uma classe que ela é uma thread e ela vai permitir com que a gente use o run. Esse run ele é parte do game loop. Eu vou continuar fazendo as variáveis aqui. Então eu criei a x, y, x direction e y direction, que eu vou explicar mais para frente. Eu chamei a bola de retângulo e aí eu preciso importar ela, né, com Ctrl Shift O. E eu vou criar também mais dois int, que vai ser o P1 ponto e o P2 ponto. Essas duas classes vão ser responsáveis por marcar a pontuação do jogador. Então eu vou criar aqui um jogador P1 é igual ao new jogador. Estou dizendo que ele vai ter, ele vai se posicionar no X 10, no Y 25 e o ID dele vai ser 1. Conforme a gente for desenvolver a classe jogador, eu vou estar implementando ela melhor, vou estar explicando ela melhor também. Vou criar aqui um método construtor da bola e eu vou dizer que P1 ponto e P2 ponto é igual a 0. Então a gente está instanciando, a gente está falando lá que o nosso marcador vai começar em 0. E eu vou dizer que o X e o Y da bola vai ser o parâmetro que a gente vai receber quando a gente for chamar a bola lá na nossa classe game. Vou criar um método, vou instanciar o random, que vai fazer com que os números sejam gerados de maneira aleatória, e eu vou criar uma função chamada moveBola e vou passar o objeto random. E agora eu vou chamar a bola. A bola ela vai ser nada mais do que pegar o X, pegar o Y e eu vou dizer aí qual que vai ser o tamanho dela. Então eu decidi que vai ser 15 por 15. Então aí eu já usei o Eclipse para estar ajudando a gente, para estar melhorando a produtividade. Já estou criei um método moveBola, ele não tem nenhum tipo de retorno. E esse método, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o random, ele vai dar um next int, ele vai dizer que ele só quer a casa da unidade. Se for igual a 0, ele vai pegar e vai diminuir o número que veio. Se for igual a 1, desculpa. Então aqui eu estou criando o X, o RX direção e o R
Y direção, porque se for igual a 0, a gente tem que fazer com que ele vá para um lado. Se for maior que 1, aí ele vai fazer automático, porque ele vai identificar que é maior que 1, e aí ele vai colocar o que está sendo identificado. Vou criar aqui também um get, na verdade só um set para o X e para o Y, para a gente poder trabalhar de maneira mais simples. E aí eu vou setar o X e o Y conforme o RX_dir e o RY_dir. Agora eu preciso fazer o método de desenho, né? Preciso fazer o draw. Esse método draw, ele vai me permitir desenhar na tela. Então eu vou setar uma cor, que aí para a cor da bola eu vou setar o branco. E eu vou dizer que esse objeto é oval. Então eu vou querer o X e o Y dele para identificar onde ele vai estar na tela. E os tamanhos, né? 15 por 15, como a gente já tinha dito lá em cima. Em seguida, eu vou desenvolver o método run, porque o método run vai fazer com que a nossa bola possa estar se mexendo. Dentro do método run, eu preciso fazer um try catch, porque quando a gente trabalha com threads, a gente precisa informar, a gente tem que falar para o sistema, tenta fazer isso aqui. E aí, se ele não conseguir, já dá um retorno. E aí eu coloquei um while, que é o game is jogo. A parte do game eu não vou desenvolver, então eu só vou passar ela aí e vou colocar a imagem e depois vocês dão uma olhada. Eu não vou desenvolver ela porque ela vai estar falando mais sobre o swing, que não é o conteúdo desse vídeo. Esse vídeo a gente está falando sobre a WT. E aí eu criei o método, esse método move e o método thread_sleep, que vai fazer com que depois de mover ele pare um pouquinho. Eu criei uma exception e que vai chamar o game.setJogo e vai setar como falso. E aí eu já criei as classes jogador e game para poder adiantar. Agora como eu falei, eu copiei a classe game, vou disponibilizar aí nos comentários, na descrição também do vídeo, e também no GitHub. E por que eu já copiei e colei? Porque como a gente não vai abordar isso nesse vídeo, eu não vi a necessidade de estar desenvolvendo a lógica da classe. E aí a gente vai continuar na classe do jogador. Eu preciso fazer alguns métodos aqui dentro do jogador. Preciso fazer uns métodos dentro do bola também. Aqui dentro do jogador eu vou começar passando, na verdade, criando 4 variáveis. A int x, y, y direction e id. O id vai ser a variável que vai me identificar qual que vai ser o jogador. Mais para baixo a gente vai fazer o switch, eu vou explicar para vocês. E vou criar um método construtor, que é aquele método construtor da bola que a gente passou lá. Que foi o jogador P1 é igual ao new jogador 10, 25 e 1. Eu vou dizer que o x vai ser igual ao x jogador, que foi a classe que a gente chamou ali dentro do método construtor. O y dessa classe vai ser o y que a gente está recebendo quando a gente chama o método construtor. E o id também. Então, id jogador. E aí eu vou criar e aí eu vou instanciar o jogador, vou chamar ele, vou falar que ele é um novo retângulo, passando o x, passando o y, passando a altura e a largura dele. Ou melhor, a largura e a altura. Eu preciso também criar o método getSet do YDirection. E aí eu já fiz através do Java, dei o Ctrl 3, digitei GGAS, ele já cria automático. E vamos implementar o método run. O método run, como eu já falei, ele precisa de um try. Ele vai fazer o try. Dentro desse while eu coloquei como true, porque eu não quero que ele fique pegando o games jogo. Mas o método true e o jogo é a mesma. Eles possuem os mesmos valores. E aí eu vou criar um método de movimentação do jogador.
Esse método de movimentação, basicamente, ele vai pegar o Y e ele vai pegar o get Y direction. Ele vai dizer que o Y do jogador é igual o get Y direction. E eu vou passar um if. Se o jogador ponto .y for menor que 30, ele vai setar como jogador ponto .y igual a 30. Por quê? Porque eu não quero que ele suba mais do que 30 pixels, no caso, na tela, na hora que a gente for desenhar. Caso ele seja maior do que 340, que também é a parte ali de baixo, que a gente definiu no jogo, na classe game, eu também não quero que ele passe de 340. E agora eu vou desenvolver os métodos draw e os métodos kPressed e kReleased. O método draw que a gente vai desenvolver aqui, ele precisa do graphics. Esse graphics, ele é uma classe que tem dentro da WT, e o que ele vai fazer? Ele vai desenhar como a gente já desenhou a bola. Só que nesse caso a gente precisa identificar qual vai ser o jogador, para que os dois não tenham a mesma cor, para que os dois não tenham o mesmo posicionamento na tela. E aí para isso a gente vai setar aqui set color. A gente vai falar que o primeiro jogador vai ter a color, vai ter a cor cianeto, né? E a gente vai passar aqui, basicamente a gente vai usar o método fillRect do graphics, e a gente só vai adicionar o jogador na frente do que ele está pedindo, porque a gente já setou x, y, altura e largura. E aí a gente vai dar continuidade aqui, vai criar o segundo jogador. Eu copiei e colei para ficar mais rápido, coloquei a cor rosa, né? E eu vou copiar esse switch porque a gente vai usar ele nos métodos kPressed e kReleased. Ambos os métodos eu vou precisar passar o kEvent. Por quê? Porque eu preciso identificar qual vai ser o evento que eu vou pegar, né? Na verdade, qual que vai ser a tecla que eu vou querer utilizar para poder fazer a minha movimentação. A primeira que eu estou passando aí é o kEvent VK underline W, na verdade, nosso W convencional. E aí eu vou dizer que na hora que eu apertar ele vai setar a direção de Y para -1. Ou seja, ele vai pegar o Y que a gente tem hoje e vai setar ele -1. Então ele vai para cima, no nosso plano cartesiano. E no caso eu acabei fazendo aí, copiei e colei, fiz pro S e setei 1, então ele vai para baixo. E aí eu copiei e colei e fiz pro segundo jogador também. Nessa parte agora, do kReleased, é muito importante que a gente coloque os atributos como 0. Por quê? Porque se a gente não colocar os atributos como 0, todas as vezes em que ele soltar a tecla, ele não vai parar de se mexer. Então a gente precisa pôr tudo 0. E com isso, eu já implementei 100% da classe jogador. Preciso voltar na classe bola, agora, né? E corrigir. Eu preciso, na verdade, criar um método move. Esse método move, ou move, eu preciso, dentro dele, eu preciso chamar um outro método, que é o método de colisão. Esse método de colisão ele vai ser responsável por pegar a bola e verificar se ela está fazendo uma interseção com o jogador 1 ou com o jogador 2. E aí, caso esteja fazendo essa interseção, a gente precisa mudar a direção do X. Aqui eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar o tamanho da minha tela. Se for menor do que... Se a bola... se o X da bola for menor do que 0, ou seja, estiver saindo da nossa tela, eu preciso mudar a direção dele. Eu preciso identificar que o P2 marcou um ponto. E aí eu preciso setar a bolinha no início. Ou seja, o que eu vou fazer? Bateu no canto? Então o próximo movimento, que é esse set X direction,
é mais um, ou seja, ele vai pro lado oposto do que ele estava vindo. Ele vai gerar o ponto pro P2 e ele vai setar a localização no meio, que é esse X e Y que a gente colocou na hora que a gente chama a bola dentro do game. E aí eu fiz também, né, para caso ele vá depois do X, e eu arrumei os Ys também para que ele, quando ele bata em cima ou bata embaixo, ele mude a direção. Então, se ele está indo para cima, ele bateu em cima, ele precisa bater, identificar lá que é em cima e mudar a direção que ele está indo. E aí o sistema de colisão eu já falei que ele vai fazer a interseção aí entre os dois. Se ele bater em um, ele vai mudar a direção, se ele bater no outro, ele vai mudar a direção, só que eu cometi um erro. Na hora que eu passei os jogadores dentro da classe bola, eu não identifiquei o ID. Como eu não identifiquei o ID, o que vai acontecer? Ele vai ficar passando os dois como se fossem iguais. Mas eu já corrigi isso, coloquei o ID como 2 e voilá, funcionou. Só que ele tá indo ali, ó, na hora que ele vai para baixo, ele dá erro. E ele tá dando erro porque esse bola Y maior do que 385, ele deveria estar ficando um valor negativo. E eu acabei colocando ele um valor positivo. Mas a gente vai mudar isso também para corrigir e a gente vai testar. Como vocês podem ver, a partir do momento em que eu modifiquei o set Y direction para -1, as coisas voltaram a funcionar. E com isso eu encerro a apresentação do Pong em Java, feito com Swing e com a AWT. Espero que todo mundo tenha gostado. Vou relembrar que o meu GitHub é o andreidl/Pong, se vocês quiserem exatamente o projeto. Lá tem outros projetos legaisinhos, mas essa aula só fala do Pong. E é isso. Eu pretendo estar produzindo mais algumas outras aulas, mas aí vocês podem acompanhar também no canal do YouTube. Basta digitar Andrei Duartel no YouTube e aí vocês podem estar vendo outras aulas. Obrigado aí por quem ficou aí 18 minutos assistindo esse vídeo. E eu espero que você tenha entendido as principais questões do AWT.